Olá, servidores de Maringá, tudo bem? Meu nome é Sandro, sou diretor de Benefícios e Administração da REG. Estou aqui para falar um pouquinho dessa grande novidade, dessa parceria que foi implementada entre a REG, que é um plano de previdência complementar, uma instituição de previdência complementar aqui de Brasília, né? E a Prefeitura Municipal de Maringá, né? Que está ofertando agora para os seus servidores o plano de benefícios RegioSprev, que é um plano de previdência complementar patrocinado. Tá? Então essa é uma novidade importante que a Prefeitura está oferecendo para os seus servidores e eu gostaria que vocês tivessem uma atenção especial nessa nossa apresentação, feita especialmente para vocês que são servidores de Maringá, para que vocês entendam como é que funciona esse plano, né, e como vocês vão poder se tornar participantes do plano RegioSprev, ok? Vamos lá? Mas antes de nós falarmos sobre o plano de previdência RegioSprev, o plano de previdência complementar, eu acho que é importante nós termos uma visão geral de como funciona o plano de previdência de vocês, o plano normal de vocês, que nós chamamos de RPPS, né, o Regime Próprio de Previdência Social. É o que é administrado pela Maringá Previdência, né? Então vamos entender um pouco como é que funciona o sistema da Maringá Previdência, né, para depois nós falarmos do plano RegioSprev, que é um plano de previdência complementar. Bom, antes de nós adentrarmos nessa questão da previdência complementar, eu acho que é importante nós fazermos uma separação entre regimes financeiros, tá? O conceito de regimes financeiros é muito importante para entender como é que funciona um regime de capitalização e um regime de repartição simples, tá? O regime de repartição simples é um regime onde o pessoal da ativa ele contribui para quem já está aposentado, tá? Isso é um sistema de repartição simples. Já o sistema de capitalização é um sistema em que você mesmo fornece o seu benefício a partir da acumulação dos recursos que você faz para o seu plano de benefício. Então, no sistema de repartição simples, que é um sistema onde tem essa relação, né, entre ativos e aposentados, é o que nós chamamos de pacto de gerações. Como é que funciona? O pessoal da ativas acaba sustentando com as suas contribuições o pessoal que já está aposentado. O problema é que esse sistema de repartição simples, que já funciona, por exemplo, no Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, você vai encontrar uma forte tendência ao desequilíbrio, porque hoje nós temos 3.545 servidores do município de Maringá, tá? Esses dados foram retirados do relatório de receitas e despesas da Maringá Previdência de junho de 2022 e temos 2.060 participantes, digamos, ativos, né, funcionários ativos do regime financeiro, né, que é o regime que no caso as pessoas que estão na ativa que em tese sustentariam quem está aposentado. Então esse sistema, no caso, o chamado sistema financeiro, plano financeiro, no caso, ele já tem uma tendência de déficit, né? Tanto é que todo mês a prefeitura complementa esses recursos necessários para tornar esse sistema, o plano financeiro, equilibrado, porque ele precisa, né, na verdade, de um aporte de recursos adicionais. Já o sistema de capitalização, nós chamamos que é o sistema que nós chamamos de pacto consigo mesmo, onde a sua aposentadoria vai depender notadamente daquilo que você contribuir para o plano de previdência. Então, conforme você vai contribuindo para o plano de previdência e esses recursos vão sendo rentabilizados no mercado financeiro, com base nisso que é calculado e pago o seu benefício previdenciário. E é o caso, por exemplo, do plano previdenciário da Maringá Previdência, e o próprio plano RegioSprev ele é fundado até por força do normativo da Constituição, né? Ele tem que ser feito no sistema de capitalização, que é um sistema muito mais sustentável comparativamente ao sistema de repartição simples. Ok? Bom, agora adentrando diretamente na Maringá Previdência, o que ela é? Ela é uma autarquia especial municipal dotada de personalidade jurídica de direito público com patrimônio e receitas próprios, com autonomia administrativa, técnica e financeira. Ela tem basicamente duas modalidades de planos, que é o plano financeiro, que é válido para os servidores que ingressaram no serviço público municipal até dezembro de 2003. Esses servidores têm a chamada integralidade e paridade. Eu não vou aqui entrar em detalhes, esses detalhes estão todos disponíveis lá no site da Maringá Previdência.
Tá bom? É só para vocês entenderem a diferença do plano financeiro e do plano previdenciário, que atende todos os servidores que ingressaram na Prefeitura de Maringá a partir de janeiro de 2004, onde o benefício de previdência, no caso, né, as aposentadorias e pensões pagos pela Maringá Previdência no plano previdenciário, são calculados com base na média de 80% maiores salários do servidor público. Então, essa basicamente são os dois planos que são administrados pela Maringá Previdência. Esse plano previdenciário, por exemplo, ele é um plano superavitário e equilibrado. As regras básicas de aposentadoria do RGPS na Maringá Previdência, elas estão determinadas em lei, né? E no caso elas se dividem em alguns subitens, né? Vamos colocar assim. Temos a aposentadoria voluntária, onde as mulheres podem se aposentar aos 55 anos e os homens aos 60 anos, sendo como pré-requisito 30 anos de contribuição para mulheres e 35 de contribuição para homens. Já a aposentadoria do professor, conforme estabelece a legislação local, né, da Prefeitura de Maringá, né, da região de Maringá, o professor ele aposenta 5 anos mais cedo, né? Então a mulher se aposenta com 50 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, e o homem com 55 anos de idade, mais 30 anos de contribuição. Tem a aposentadoria por idade também, que é uma regra prevista na legislação, que é 60 anos de idade para mulheres, 5 anos de carga efetiva e 10 anos de carreira no serviço público. Já os homens aposentam com 65 anos, com 5 anos de cargo efetivo e 10 anos de carreira no serviço público municipal. Temos ainda a aposentadoria por pontos, né, que é válida para todos os servidores que ingressaram no serviço público até 16/12 de 1998, tá? Onde estabelece uma regra de pontos de 85 pontos para mulheres e 95 pontos para homens, que é basicamente a soma da idade mais o tempo de contribuição. Tá? Essa regra está estabelecida também numa lei municipal. Já a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos para homens e mulheres, e tem a aposentadoria por invalidez também, que ela é uma aposentadoria integral equivalente ao último salário para servidores ingressantes até 31/12 de 2003. Ela é integral na média salarial para os servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2004. Com a instituição do RPC, nós temos essa grande novidade agora, que é a implementação, em parceria com a Prefeitura de Maringá, do regime de previdência complementar. E esse regime de previdência complementar, ele se deu pela Lei Complementar Municipal 1296. Está disponível lá no website da Maringá Previdência, tem lá essa lei, quem quiser ler, quem tiver curiosidade, né, de ler, está lá disponível lá no site da Maringá Previdência, né? Ela é de 2001 e ela instituiu o regime de previdência complementar dos servidores municipais do município, e ela tem caráter facultativo, né? A previdência complementar, né? Então ninguém é obrigado a entrar na previdência complementar, conforme regra geral estabelecida no artigo 202 da Constituição e na própria lei complementar municipal. O RPC, né, o regime de previdência complementar, ele abarca os servidores dos cargos dos poderes executivo e legislativo. Então você da Câmara Municipal vai poder também aderir ao plano Régios Prévio, tá? O marco estabelecido na lei, o marco das pessoas que ingressarem no serviço público e são, digamos assim, que podem fazer, por exemplo, a adesão de maneira até automática no plano, desde que ganhe acima do teto do RGPS, é 24/8, que é a data da aprovação na Previc, né, do convênio de adesão da Maringá, da Prefeitura de Maringá com a Régios, né, e ela foi homologada na Previc no dia 24/8. Então, por conta disso, o marco, digamos assim, temporal estabelecido até na lei é exatamente essa data, o início da vigência do regime de previdência complementar no município a partir do dia 24/8 de 2022. Então, o que vai acontecer com isso? O que nós temos de grande novidade aí? É que todos os servidores com remuneração acima do teto do RGPS, que é R$ 7.087,22, e que eles ingressaram a partir do dia 24 de agosto, né, último, né, de 2022, terá a sua inscrição efetuada no Régios Prévio, no plano de benefício Régios Prévio, de maneira automática, conforme previsão legal. Então, e esses servidores vão ter um prazo de até 90 dias, digamos, de prazo de arrependimento, mas eles vão ser inscritos automaticamente. Quem ganha acima do teto, então, que for admitido a partir de agora na Prefeitura de Maringá, vai ser inscrito automaticamente no
no plano RegioSprev, tá? Então, lembrando que a partir da implementação do RPC, o teto do regime geral, ou seja, R$ 7.087,22, se aplica a todos os servidores, independente ou não dele ter aderido ao plano de previdência ou não, tá? Então, a partir da implementação agora do RPC, então todos os servidores que entrarem no Serviço Público de Maringá só vão poder ter um benefício, o seu benefício vai estar sempre limitado ao teto do regime geral de previdência social, que é R$ 7.087,22. Os servidores que ingressaram antes dessa data, ou seja, 24/8/2022, poderão fazer a sua adesão ao regime de previdência complementar, passando a ficar submetido ao teto do RGPS, influenciando dessa forma na sua contribuição para a Maringá Previdência, que também estará restrita ao teto do RGPS. O prazo para migração é de 60 meses, ou seja, vocês não precisam se preocupar, agora já tenho que tomar essa decisão agora para a minha vida. Não, calma, vocês têm 60 meses, ou seja, 5 anos a partir dessa data de 24/8 para poder tomar essa decisão se quer migrar ou não para o regime de previdência complementar e estar sujeito, nesse caso, ao teto de R$ 7.087, ok? Bom, as pessoas, os servidores que fizerem a adesão ao RGPS, ao RPC, né, ao RegioSprev, e ingressaram antes do dia 24 de agosto de 2022, vão ter direito a um benefício especial que está previsto na Lei Municipal 1296, tá? Então, esse benefício especial, ele tem lá uma regra lá estabelecida lá no seu artigo 5º, né, da Lei Complementar Municipal. Eu não vou entrar aqui em detalhes com relação, quem quiser pode dar uma olhada lá na Lei Municipal, mas ela é uma média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à data da mudança do regime. Então, a pessoa que aderir ao RPC, né, fizer a migração, digamos assim, para o RPC, então vai ter direito também a um benefício especial. Então, além de receber a remuneração da Maringá Previdência, vai receber do seu plano de benefícios e também ainda um chamado benefício especial, tá? Aqui tem essa média aritmética simples, com base nessas regras, ela depois multiplicada por um fator de conversão, que leva em consideração, por exemplo, o tempo de contribuições que você fez para a Maringá Previdência ao longo de toda a sua vida funcional, tá? Então, esses detalhes depois nós vamos explicar com calma, que é um cálculo bastante complexo no caso, né, e pode gerar algumas dúvidas. Isso tem que ser calculado de maneira individualizada, né, não dá para botar um simulador e pronto, todo mundo vai lá e entra. Então nós podemos fazer isso com calma, mostrar como é que funcionará o benefício especial, e ele ainda carece de uma regulamentação a nível do município, tá? Então, por isso é que nós ainda não vamos adentrar nessa questão dos detalhes do benefício especial. O que a gente pode mostrar para vocês é um exemplo prático, né, de como funciona um benefício especial. Então, hoje, o que é o referencial no mercado, vamos colocar assim, de previdência, digamos, oficial, né, é o FUNPRESP, né, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Poder Executivo. Lá no FUNPRESP tem lá, tudo isso é determinado por lei e tudo mais. Eles criaram também esse mecanismo do benefício especial. Então, lá no FUNPRESP, como é que funciona? Você tem, inclusive o modelo do FUNPRESP é um modelo que inspirou, no caso, está inspirando, melhor dizendo, o benefício especial no âmbito da Prefeitura de Maringá. Então, como é que funciona hoje? Com migração, você tem um nível salarial, e aí você tem as contribuições para o RPPS, né, e vão dar lá um valor, se você não migrar, vai permanecer exatamente como está. Agora, se você fizer uma migração e aderir a um plano de previdência, isso pode elevar até a sua renda hoje em até 1,8%, né, segundo simulações que foram feitas lá no FUNPRESP. Eu vou mostrar mais na frente como é que ficaria, por exemplo, no âmbito dos servidores da Maringá Previdência. Só para vocês terem uma ideia, esse exemplo está lá disponível no website da FUNPRESP, né, que é uma referência nessa parte de benefício especial. Okay? O que também é importante vocês entenderem como é que funcionaria na aposentadoria, que é o mais importante disso tudo, né? Então, lá na FUNPRESP, também nesse mesmo website, né, que está na tela de vocês, também mostra, por exemplo, o efeito disso da pessoa, por exemplo, que faz uma migração
que não fez a migração, que fez a migração sem adesão a um plano de previdência complementar e de uma pessoa que fez a migração com adesão ao plano de previdência complementar, né? Então tem esses exemplos, por exemplo, no âmbito federal, você pode ter uma melhoria de até 6,19% na sua renda de aposentadoria fazendo a migração com a adesão ao regime de previdência complementar. Isso aqui é um exemplo, está lá disponível na internet, quem tiver curiosidade pode olhar lá, está lá disponível na área aberta, inclusive da FUNPRESP. Ok? Bom, o que interessa aqui para vocês que são servidores do município de Maringá? É que o benefício especial será pago pela Maringá Previdência. Inclusive, existe até uma questão ainda que está sendo resolvida aí no âmbito da Procuradoria, né, de Maringá, para ver quem é que é responsável, se é a Maringá Previdência ou se é a Prefeitura, mas enfim. O importante é que o benefício especial vai ser pago, seja pela Maringá Previdência, seja pela Prefeitura, vai ser pago por ocasião da concessão da aposentadoria, inclusive por invalidez, pensão por morte ou enquanto perdurar o benefício por esse regime, inclusive a gratificação natalina. O benefício especial será atualizado anualmente, né? Então não há uma defasagem salarial com relação a isso, uma defasagem inflacionária, digamos assim, né? Toda a inflação será reposta, né, pelo mesmo índice utilizado nos benefícios normais da Maringá Previdência. E uma vez, isso é o mais importante, tá, gente? Quem optar por migrar para o RPC, ou seja, com data anterior a 24 de agosto, quem optar não vai poder desfazer essa opção. Essa é uma opção que nós chamamos de irrevogável e retratável. Por isso que nós sempre orientamos pensar bem, fazer os cálculos, fazer as simulações, tá? Que isso vai ser disponibilizado brevemente assim que o benefício especial for regulamentado no âmbito da Prefeitura de Maringá, tá? Enquanto ainda não estiver regulamentado, aí nós não podemos ainda dar detalhes, mas nós vamos criar um website lá só para tratar sobre migração de regime, para que vocês tenham uma ideia, né? Possam simular, por exemplo, o seu caso individual. Tá bom? Então é importante, no âmbito do benefício especial da Maringá Previdência, eram essas as informações que nós tínhamos que fazer. O mais importante é que nós, aqui, a partir de agora, nós estamos lançando um novo benefício para o servidor de Maringá, que é o Plano de Benefícios RegisPrev, que é o regime de previdência complementar. Vamos falar um pouquinho então sobre o RegisPrev? Acho que é importante vocês entenderem aí como é que funciona então o RegisPrev, né, que é o plano de benefícios ofertado para os servidores de Maringá. O que nós temos como diferenciais da previdência complementar? Primeiro, o participante constrói, a gente utiliza, né, quem adere a um plano de benefícios de previdência complementar é denominado de participante, tá? Então não estranhe, vocês vão se habituar com essa nomenclatura, tá? Então, o que tem como diferenciais da previdência complementar? O participante constrói o seu próprio benefício, né, com a ajuda do município. As contribuições pessoais, esse é um diferencial importante, tá? Elas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. E como ela tramita no contra-cheque, ela já abate na fonte, você já paga menos imposto de renda, até o limite de 12% da sua renda. A diversificação da fonte pagadora, você passa a ter duas fontes pagadoras, a Maringá Previdência e o RegisPrev. Você pode também acrescentar, acoplar no seu plano de benefícios uma apólice de seguro, né, dentro do seu plano de previdência complementar, facilitando a sua vida e aumentando a proteção da sua família, né, das pessoas que você ama. Segurança, os recursos depositados na previdência complementar são rentabilizados no mercado financeiro em contas segregadas da Regis, inclusive, tá? Então, cada plano de benefícios administrados pela Regis, e nós temos 7 planos, né? Todos eles têm contas totalmente separadas, custodiadas no maior banco, né, custodiante da América Latina, que é o Banco Itaú, né? Então tudo separadinho, bonitinho. Então os planos, o investimento de um plano não se confunde com o investimento em outro plano, e aliás você não pode nem, por exemplo, tirar um investimento de um plano e passar para outro, que isso é proibido, inclusive, pelas regras estabelecidas pela Previc, né? A equipe de gestão, né, da Regis, né, é uma equipe que dispõe de larga experiência no mercado financeiro e no sistema de previdência complementar. A Regis tem 37 anos de existência, é um grande diferencial. A Regis hoje conta com mais de 6 mil participantes e administra mais de 3,4 bilhões em patrimônio de planos. Nós temos 7 planos, como eu já falei.
A transparência, a Regis se caracteriza por uma transparência muito grande dos seus investimentos. Inclusive, você que nem é participante ainda dos planos da Regis, podem entrar lá e saber onde é que estão depositados os recursos, onde estão aplicados os recursos do plano BD01, que é um dos planos que nós administramos. Tem lá na área aberta do plano da Regis, lá existe essa transparência total, e assim vai ser feito também no Regis Prev. E a regulação e fiscalização realizada pela Previc, ela é muito rigorosa. Então é muito importante vocês tenham essa segurança e essa tranquilidade de que todos os recursos administrados pela Regis sofrem uma grande fiscalização da Previc. Além disso, tem a própria prefeitura vai ter um assento também dentro da Regis também para poder controlar e acompanhar a evolução dos investimentos no âmbito do plano Regis Prev. Tá, mas então entrando agora na modelagem do plano de benefícios Regis Prev, como é que ele funciona? O plano de benefícios Regis Prev, ele é modelado numa modalidade de contribuição definida, onde tudo que é pago na fase de benefício é baseada na chamada reserva garantidora constituída. Então gravem isso, é reserva garantidora, tudo que você contribui para o plano, mais o que a prefeitura contribui em seu nome, mais a rentabilidade dos investimentos vão compor o que nós chamamos de reserva garantidora, tá? E essa reserva garantidora pode ser acrescida como, por exemplo, o resultado de um acoplado a uma apólice de seguro, caso você queira contratar. Ninguém é obrigado a contratar essa apólice de seguro junto com o seu plano de benefício. O índice referencial é IPCA mais 4, isso significa que todos os investimentos feitos no âmbito do Regis Prev, nós procuramos suplantar a inflação, a variação da inflação mais 4% de ganho real, tá? Esse é um diferencial no caso do plano Regis Prev. Ele é um plano que está aprovado pela Previc, tem esse número de registro lá na Previc. Então, como é que funciona? Então, como é que você forma a sua reserva garantidora? Você tem a fase chamada fase contributiva, que é feita pelas contribuições pessoais e da patrocinadora. Alguns vão ter só as contribuições pessoais, eu vou falar mais na frente, tá? E tem também as contribuições patronais, que nós chamamos de contribuição do patrocinador. Então isso tudo vai formar mais a rentabilidade dos investimentos, vai formar a reserva garantidora. Quando chegar à fase de pagamento de benefício, essa reserva garantidora vai sendo esvaziada automaticamente, né? Você vai usufruir de toda essa reserva constituída por você ao longo dos anos. O benefício ele é pago sempre por prazo determinado, ou seja, quando você aposentar, você escolhe por quanto tempo quer receber esses recursos, tá? Você pode estabelecer um prazo determinado de entre 5 a 30 anos, ou um percentual. Não, eu quero receber em forma de percentual, 1% ao mês eu quero receber da minha reserva garantidora. Isso está previsto no regulamento, você pode optar sem maiores problemas. Então, por esse motivo, isso é muito importante também mencionar, esse plano não tem qualquer tipo de risco atuarial, ou seja, aquele risco que por um acaso vocês podem ter pesquisado no mercado, eu vi falar de planos que deram déficit e tudo mais, tiveram que fazer contribuições extraordinárias. Nesse plano não há esse risco, porque esse plano é um plano que não tem risco atuarial, ou seja, ele não tem possibilidade de ter déficit, tá? Todos os recursos que são rentabilizados são entregues ao participante quando ele receber em forma de benefício, tá? Não fica absolutamente nada, não há possibilidade de ter algum déficit que gere alguma contribuição extraordinária, por exemplo, nessa modalidade de plano de benefícios. Bom, entrando agora no plano, nas características da parte de custeio, né, como você faz as contribuições para o plano de previdência Regis Prev, eu acho que é importante entender um pouquinho como é que funciona essa sistemática. Primeiro que ele tem uma contribuição mínima, tá? Então você pode começar, por exemplo, as suas contribuições com no mínimo de 3% do seu salário de contribuição, né? Isso para o participante ativo patrocinado, ou seja, aqueles que ganham acima de 7.087. Como é que isso funciona? Você pega esse valor, por exemplo, o seu salário, vamos supor que você ganhe 10 mil. A diferença de 10 mil para R$ 7.087,22 vai ser a sua base contributiva. E aí você estabelece um percentual mínimo, um percentual que no mínimo é 3%. O máximo você escolhe, se você quiser colocar 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30%, não tem problema nenhum. Você é que estabelece o percentual que você quer contribuir. Já a contribuição do patrocinador é limitada a 8,5%. Então ela é paritária. Então, se você coloca 3, o município vai com 3, com 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8,5
8,5, 9, se você colocar 9, o município chega num teto de 8,5, isso é estabelecido na Lei Municipal 1296. E tem a possibilidade de contribuições voluntárias, né? Você pode contribuir voluntariamente para o plano para aumentar a sua reserva garantidora a qualquer tempo. Então, receber um 13º, receber um dinheiro de férias, quiser botar colocar no seu plano de previdência, você pode fazer a chamada contribuição voluntária. Não tem, por exemplo, taxa de carregamento e incide sobre as contribuições voluntárias. Já o participante facultativo, que é aquele pessoal que ganha abaixo do teto, né, de R$ 7.087, também pode entrar no plano RegioSprev, não tem problema nenhum. Pode entrar no plano, ele tem uma contribuição mínima de 3% sobre o salário, aí incide sobre o salário todo, tá, no caso, sendo um mínimo de R$ 100, tá, e aí a diferença entre o contribuinte, o participante ativo facultativo, é que ele não tem a contrapartida patronal, porque ele está abaixo do teto, mas se ele quiser entrar, quiser constituir a sua reserva, ela é muito importante. De repente, por exemplo, você é um professor, né? Você entrou, por exemplo, na faixa dos R$ 4.000, o salário, vamos supor que o seu salário inicial seja de R$ 4.000, você está abaixo do teto. Mas aí o que acontece? Quando você chegar lá no final da carreira, você certamente vai suplantar o teto de 7.087. Então, aí só a partir daí que você teria as contribuições patronais. Ora, não é melhor começar isso antes, né? Veja bem, professor, no caso, ganhando um valor, e aí lá na frente ele sabe que vai ganhar acima do teto, já entra como contribuinte participante ativo facultativo, né, que mesmo que não tenha contrapartida patronal, esse recurso que ele depositar tem dedutibilidade fiscal e vai sendo rentabilizado no mercado financeiro utilizando a competência dos técnicos da Regio. Tá? Então é muito importante, mesmo você que ganha abaixo do teto, considere essa possibilidade como um participante ativo facultativo. Tá? O custeio administrativo, que foi acertado com a Prefeitura Municipal, é de uma taxa de carregamento de 2,95. Tá? O que é isso? Eu vou pegar, vamos supor que você contribua R$ 100, eu vou pegar R$ 2,95 para pagar as despesas do plano. Tá? Então, a conta é super simples. E tem mais alguma coisa, Sam? Tem alguma pegadinha aqui, outra ali? Não tem pegadinha, tá, gente? É só 2,95 sobre o valor da contribuição. Incide sobre o valor da contribuição mensal, da pessoal e da patrocinadora. Se tiver, por exemplo, só contribuição pessoal, incide só sobre a contribuição pessoal. E não tem cobrança de taxa de administração. Isso foi acertado com a prefeitura. Então, vamos supor que você juntou R$ 1 milhão, não incide taxa de administração sobre esse R$ 1 milhão, só vai incidir sobre a taxa de carregamento. Bom, o que mais que nós temos aqui de informações relevantes, né, sobre os benefícios? Quais são as condições para você requerer o benefício? É a renda de aposentadoria programada ou a renda de aposentadoria por invalidez. A renda de aposentadoria programada, ela tem como requisitos 60 meses de contribuição ao plano, cessação de vínculo funcional e aposentadoria pela Maringá Previdência. Tá? O prazo do benefício é como eu já adiantei para vocês, você escolhe entre 5 a 30 anos, né? Ou podendo também ser em percentual de reserva, né? 1% ao mês. E tem também a possibilidade de contratar uma renda vitalícia, mas aí é um tratamento que é um acordo que você faz com uma seguradora, que nós temos a parceria com a Mag Seguros, eu já vou explicar. Já os benefícios dos beneficiários é o pecúlio por morte, pago ao saldo correspondente da reserva garantidora acumulada. E se você tiver contratado uma apólice de seguro, também vai junto essa apólice de seguro, né, esse valor da apólice de seguro, para compor a reserva garantidora, é pago para o seu beneficiário que você indicar, tá, conforme você indicou, tá, e você faz essa contribuição, no caso, e esse pagamento do pecúlio por morte é pago uma única vez, sem incidência de imposto de renda. Esse é um ponto importante, tá, porque o pecúlio por morte é considerado isento de imposto de renda. Como eu falei, o plano de benefício RegioSprev, ele tem uma parceria securitária com a Mag Seguros, ele é opcional, você contrata se você quiser, tá? E ele tem as coberturas para morte, invalidez ou sobrevivência, né? Ou seja, porque o plano ele paga benefício com caráter temporário. Se lá na frente, por exemplo, você quer aposentar e aí quer, não, mas talvez eu estou com a saúde de ferro, que eu quero um benefício que me garanta o pagamento pela vida toda. Você pode contratar uma apólice de seguro. As coberturas de morte e invalidez você já pode contratar de imediato, mas a de sobrevivência você só precisa definir isso, se você quiser, lá na frente quando você aposentar. A nossa parceira securitária é a Mag Seguros. Institutos.
que são esses institutos? É a possibilidade de você receber de volta o que você aplicou. Então, supondo que você encerrou seu vínculo, isso é muito importante, tá? Esses institutos, que é o resgate, a portabilidade, o autopatrocínio e o benefício proporcional diferido, eles são oferecidos quando a pessoa reincide o contrato com a patrocinadora, ou seja, quando você é exonerado do serviço público municipal. Você exonerou do serviço público municipal, quais são as suas opções? Se você ainda não tiver tempo, no caso, para aposentar pela Maringá Previdência, você pode optar pelo resgate, pela portabilidade, pelo autopatrocínio ou pelo benefício proporcional diferido. Essas são as condições. Importante é que na condição de resgate, você pode resgatar 100%, é sempre 100%, não fica nada no plano, tá? É sempre 100% das suas contribuições pessoais, e as contribuições patronais são escalonadas de 50% a 90%. Já no caso da portabilidade, que é a possibilidade de transferência dos recursos da sua reserva garantidora constituída para outro plano de benefícios, você leva absolutamente tudo, precisa cumprir apenas 3 anos de carência. Já o autopatrocínio, você assume a sua contribuição pessoal e mesmo não estando mais vinculado à Maringá Previdência, à Prefeitura de Maringá, você pode continuar vinculado ao plano RegisPrev. E o benefício proporcional diferido é a possibilidade de você receber no futuro, a partir das cotas pessoais e patronais que você, assim que completar os requisitos para aposentadoria, por exemplo, na Maringá Previdência. Bom, aí vocês já estavam ansiosos, né? Sandro, se eu fizer a opção pelo RegisPrev, como é que isso vai funcionar no meu salário? Esse é importante, tá? Esse é um quadro que nós fizemos aqui para mostrar, por exemplo, um exemplo prático como é que ficaria o salário das pessoas que entraram no plano de previdência no RegisPrev. E essa simulação mostra que você pode ter um ganho imediato de 1,68% na simulação que nós fizemos, se você fizer adesão ao regime de previdência complementar. E uma coisa importante, tá, gente, é que além de você pagar menos imposto de renda, você vai ter a contribuição para o RegisPrev. Então, vamos supor, nesse exemplo aí de uma pessoa que ganha R$ 10.097, olha só, ele vai ter um ganho em relação de 1,68%, né? Ou seja, de líquido 7.164 passaria para 7.284. Além disso, vai ter a contribuição dele, né, que vai para o plano RegisPrev, e a prefeitura vai colocar também mais R$ 255,83, totalizando 511, isso ao mês. Você aplica isso por 30 anos, quanto que isso não dá dá um belo colchão de recursos, né, de reserva garantidora para garantir um bom pé de meia para a sua aposentadoria. Então pense bem nessa possibilidade que realmente você vai gostar bastante. Bom, quando você entra num plano de previdência, uma coisa chata que você tem que fazer é decidir sobre qual tipo de tabela progressiva ou se você quer qual regime de tributação você quer para o seu plano de previdência, se é a tabela progressiva ou a tabela regressiva do imposto de renda. Mas antes disso, é bom e importante falar que o plano de previdência é um excelente instrumento de planejamento tributário, né, estabelecido em lei, numa lei federal, tá? Em que estabelece que todas as suas contribuições ao plano de previdência, elas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, até o limite de 12%. Então, supondo aqui uma pessoa, por exemplo, que ganha R$ 7.087,22, que é exatamente o teto da previdência oficial, né, do RGPS, né? Então, temos aqui a situação, ele contribui para o RPPS, né, R$ 992,21, vai contribuir com mais 850 para o plano RegisPrev, né? A base de cálculo do imposto de renda dele dessa pessoa cai de R$ 7.087 para R$ 5.244 e no final das contas ele vai pagar R$ 572. Sandro, eu não quero saber de plano de previdência complementar. Qual é o efeito disso? Né, que é a sua situação atual, você não tem ainda plano de previdência complementar. Notem que você vai estar pagando mais imposto de renda. Olha o imposto devido aí no final das contas, R$ 806,77, ou seja, uma diferença de R$ 233,88. Uma economia tributária, se você aderir ao plano de previdência já de cara, logo de imediato, né? Então é muito importante utilizar isso, que é uma previsão que está prevista em lei, que é a dedutibilidade fiscal das contribuições para o plano de previdência complementar. E se você jogar isso no horizonte de 30 anos, olha só quanto que dá, R$ 91.213, ou seja, é muito dinheiro, né? Então é muito importante você não perder essa possibilidade, essa oportunidade de aderir ao plano de previdência e já se beneficiar na fonte já
do benefício fiscal estabelecido pela Lei Federal 9.532. Para quem quiser simular a sua situação pessoal, por exemplo, nós disponibilizamos aí o website, né, específico para atender vocês, servidores de Maringá, que é o www.maringá.regisprev.com.br. Está lá disponível, você pode entrar lá e simular à vontade aí como é que ficaria a sua situação. Ok? Bom, então vamos lá. Você falou, Sandro, que eu teria que fazer uma decisão se opto pela tabela progressiva ou tabela regressiva. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Você tem que, quando você entra no plano de previdência, você tem que optar por uma desses regimes de tributação, tabela progressiva ou tabela regressiva. O importante é que essa escolha da tabela regressiva ou tabela progressiva do imposto de renda, ela tem que ser tomada até o último dia útil do mês subsequente à da adesão. Por exemplo, que você entrou agora no plano de previdência Regisprev, agora no mês de setembro. Você tem até o final do mês que vem, ou seja, do mês seguinte, para tomar a sua decisão se você quer a tabela progressiva ou a tabela regressiva do imposto de renda. O importante é informar que, uma vez decidido, você não pode alterar. Isso não somos nós não, tá? Não somos nós da Regis que estabelecemos isso não. É a Lei 11.503 que estabelece que 11.504 que estabelece que essa opção pela tabela do imposto de renda, ela é uma decisão que é definitiva, não pode ser alterada, tá? Se você não optar por nenhuma das tabelas, a progressiva ou regressiva, você é automaticamente enquadrado na tabela progressiva do imposto de renda. Quando é que você começa a pagar imposto de renda sobre os seus benefícios? Sobre quando você recebeu o benefício ou se você fizer a opção de resgate quando você reincidir o contrato com a sua patrocinadora, no caso a Prefeitura de Maringá. Ok? Sandro, mas me diz aí, como é que funciona então a tabela progressiva e a tabela regressiva? A tabela progressiva do imposto de renda é essa tabela normal de imposto de renda que você já paga seu tributo aí no seu contra-cheque normal da Prefeitura de Maringá, pago pela Prefeitura de Maringá, tá? Então ela começa com uma alíquota de 7,5%, na verdade de zero, né, para quem ganha até R$ 1.903, vai 7,5% até chegar em 27,5%, né? Então essa é a tabela normal do imposto de renda. Já a tabela regressiva, ela utiliza uma metodologia diferente da tabela progressiva. A tabela progressiva, a alíquota vai aumentando conforme a sua renda mensal. Já a tabela regressiva, ela não utiliza a questão renda, ela utiliza a questão prazo de acumulação de recursos, tá? Esse prazo de acumulação de recursos é que vai ditar se você vai pagar uma alíquota maior ou menor do imposto de renda. Ele começa com uma alíquota de 35% e conforme você vai aumentando esse prazo de acumulação de recursos, a alíquota vai caindo para 10%. Ok? E o método, no caso, que é utilizado para cálculo desse prazo de acumulação de recursos é o método PEBS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O que significa isso? Significa que os seus benefícios vão ser pagos com base nas primeiras contribuições. Sempre funciona dessa forma. As primeiras contribuições vão pagar os seus primeiros benefícios no futuro. Exemplo prático da tabela progressiva. Então, pegando aí um salário de benefício, um valor de benefício de R$7.000, por exemplo, o valor do imposto de renda é de 1.925, tá? Parcela a deduzir, imposto devido R$1.055. A principal vantagem da tabela progressiva é que o valor recolhido pode ser ajustado na declaração anual do imposto de renda que nós fazemos todos os anos. A principal desvantagem é que a alíquota do imposto de renda sobe conforme aumenta o benefício da pessoa. Então, supondo que ele vai passar a ter dois benefícios, do RPPS e do RPC, então, juntando isso, ele pode, por exemplo, mudar de alíquota de imposto de renda. Então, é importante vocês entenderem bem essa diferença da tabela progressiva em relação à tabela regressiva, que aí eu peguei o mesmo exemplo, o valor de benefício de R$7.000, supondo que ele ficou mais de 10 anos, né, acumulando recursos, ele vai pagar a menor alíquota, que é de 10%, ou seja, um imposto de R$700. A principal vantagem é que a alíquota do imposto de renda reduz conforme o tempo de contribuição. Então, quanto maior o tempo de contribuição, menor o imposto que você vai pagar. E ao somar o benefício pago pelo RPPS mais o benefício da Maringá Previdência, no caso, ao benefício do Regisprev, por exemplo, isso não acarreta mudança de alíquota de imposto de renda. Isso pode acontecer, por exemplo, em alguns casos. Já as principais desvantagens da tabela regressiva é que, caso o intervalo entre o tempo de contribuição
e o benefício seja inferior a 6 anos, o imposto de renda poderá ser maior comparando com o que está na tabela progressiva. Tá? Então, e outra coisa importante é que o imposto pago pela tabela regressiva não é possível fazer a compensação na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Ele é um imposto definitivo. Ok? Bom, para finalizar toda essa parte, toda essa apresentação, eu queria mostrar esses slides que nós preparamos com muito carinho para vocês sobre a questão de planejamento. Qual o futuro que você quer para você e para a sua família? Né? Isso é uma reflexão que é importante, que todos nós temos que fazer. Né? Então, e que muitas vezes as pessoas, por conta da correria do dia a dia e tal, negligenciam essa parte, mas é muito importante você parar sempre para olhar qual vai ser o futuro que você vai planejar para você e para sua família. Então, eu trouxe aqui um exemplo de planejamento financeiro, né? Por exemplo, uma pessoa, um jovem agora que está querendo virar um milionário aos 65 anos, quanto que ele precisa contribuir todo mês para atingir esse objetivo de virar um milionário aos 65 anos, tá? Então, se ele começar isso com 1 ano de idade, ele só precisa de R$ 274. Aos 5 anos, 340 e assim sucessivamente. Notem que esse valor vai aumentando conforme vai aumentando a idade da pessoa. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo você postergar para você começar a fazer a sua poupança previdenciária, mais caro fica por mês para você poupar, né? Então você imagina, você tomar a decisão aos 40 anos de idade, né? Você vai ter que desembolsar você vai ter que investir todo mês R$ 1.956. Se você tivesse tomado essa decisão aos 20 anos de idade, esse valor seria muito menor, né? Menos do que a metade do que esse valor aos 40 anos de idade. Então é muito importante você estar planejando isso com bastante antecedência, né? O benefício da capitalização ele é muito forte, por exemplo, para quem começa cedo a guardar dinheiro. Então a conclusão que nós temos disso tudo é que quanto mais cedo começar, mais barato fica. Outro dado que eu acho que é importante nós trazermos aqui para a análise de vocês é com relação a essa pesquisa da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. Ele todo semestre, né, eles fazem algumas pesquisas, né, dentro de por exemplo, da quinta edição dessa pesquisa Raio-X do Investidor, que foi publicada agora em 2022, eles fizeram uma pesquisa de percepção entre aposentados e não aposentados. E olha só a diferença de percepção dessas pessoas, tá? Ou seja, a pessoa que ainda não está na ativa, né, ainda está aí na loucura do dia a dia, né? E as pessoas que já estão aposentadas. Olha só, 55% desse público entrevistado, dos chamados não aposentados, né, esperam se sustentar com a aposentadoria do INSS. Já as pessoas aposentadas responderam que 92% dos recursos que ele recebe são oriundos da aposentadoria do INSS. Olha o dado importante aqui também, esse outro dado importante. 46% das pessoas que ainda não aposentaram acreditam que a aposentadoria, as suas despesas vão aumentar na aposentadoria. Os aposentados têm a certeza, 67% dos aposentados têm a certeza que suas despesas aumentaram na aposentadoria. Ora, se você já sabe que vai aumentar, então é melhor você poupar agora, né? E por último, olha só, a percepção, a diferença de percepção. 22% das pessoas que ainda não aposentaram acreditam que a sua vida financeira irá piorar na aposentadoria. Ou seja, tem aquela esperança de que vai ter uma aposentadoria tranquila e tudo mais. Já a percepção dos aposentados é que não, tá? 43% dessas pessoas afirmam que a vida após a aposentadoria piorou financeiramente, tá? É muito importante você estar atento a essas percepções de quem já está aposentado e já construiu um futuro melhor para você e para sua família, tá? Bom, para finalizar, como eu falei, eu queria que vocês fixassem essa visão nessas 4 figuras, nessas 4 fotografias retratando algumas pessoas que já estão aposentados, tá? Essas pessoas aí, simbolicamente, tá, gente? Isso aí nós pegamos esse material para representar uma pesquisa que trouxe a situação do aposentado no Brasil, né? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E por essa pesquisa, ela detectou que apenas 1% dos aposentados no Brasil são independentes financeiramente. 25% precisam continuar trabalhando, né, para conseguir sobreviver, manter a sua renda, né, e 46% dependem de parentes para viver dignamente.
O dado mais alarmante dessa pesquisa é que 28% dos aposentados no Brasil dependem da caridade para sobreviver. Em que quadrante você quer ficar? Eu optei por ter um plano de previdência para poder justamente ficar entre os 1% independentes. E você, o que você vai querer para o seu futuro? Bom, e agora com essa, eu finalizo aqui com duas reflexões importantes, tá? Primeiro, eu quero que o meu futuro seja decidido pelos governantes ou por mim mesmo. Né? Quando eu tenho um plano de previdência, eu construo o meu futuro, o meu próprio futuro. Quando eu não tenho um plano de previdência, eu deixo para os governantes decidirem por mim. Lá na frente podem mudar a regra da aposentadoria. Pode, porque elas são estabelecidas em lei. Então é importante você ter estar antenado com essas possibilidades. E por último, essa segunda reflexão que eu queria mostrar é o efeito, é o benefício da capitalização. Eu peguei 3 exemplos aí do servidor A, um servidor B e um servidor C qualquer. Um que ganha 5 mil, outro que ganha 7 mil e outro que ganha 11 mil reais. Né? Olha o efeito, o benefício que isso traz dele acumular recursos ao longo do tempo. Pode chegar, por exemplo, no caso de um servidor C aqui, chegar a mais de 500 mil acumulados ao longo de 30 anos. Né, se ele fizer a opção por ter um plano de previdência complementar. Então é muito importante, ou seja, R$500 mil. Se ele juntar mais dinheiro, melhor ainda, ele consegue juntar muito mais dinheiro. Então é muito importante que vocês façam essa reflexão, não percam essa oportunidade também. É claro que a opção, por exemplo, para quem já é servidor de Maringá, você tem 5 anos para optar, né, pela migração do regime de previdência complementar, mas você, antes até de fazer a migração, você pode, se quiser, fazer a sua adesão ao plano de previdência e deixar a opção de migração mais para frente, mas já aproveitar essa oportunidade de já construir o seu plano de previdência, a sua reserva garantidora para o futuro. Se você vai migrar ou não, isso é uma decisão que você pode postergar, mas a adesão pode ser feita de imediato. Afinal de contas, nós já temos o convênio em vigor e autorizado pela Previc. Tá? Então eu queria encerrar com essa mensagem final, né? No seu começo, ele é uma mensagem que foi inspirada no livro de Jó, né? da Bíblia, né? Capítulo 8, versículo 7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade se você não perder essa oportunidade de aderir ao plano de benefícios RegisPrev. Tá? E um detalhe importante, quem quiser também, quem aderir ao plano RegisPrev, vai poder também indicar seus familiares para o nosso plano instituído, que é o Brasília Prev, então, que é um plano que permite, por exemplo, a adesão de participantes do RegisPrev no plano instituído e aí também poder constituir um benefício para o seu familiar, para o seu filho, para o seu neto, enfim, para quem você quiser. Tá bom? Então essa era a nossa mensagem. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Aqui tem os nossos contatos, tá? Tá passando aqui na tela o nosso contato aqui do WhatsApp, né? Que é o 61999772231, tá? Que é o nosso principal contato, e o nosso 0800, né? Você pode fazer ligações gratuitas aqui para a Regis também, tirar dúvidas, e sem falar nos nossos contatos via website, né? Que é o regisprev.com.br, e o específico que nós criamos especificamente para atender o servidor de Maringá, que é o maringá.regisprev.com.br. Não perca essa oportunidade e faça já a sua adesão ao seu plano de benefícios RegisPrev, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.